Hoje nós vamos falar sobre a conversão de Zaqueu. Esse é um tema que será tratado hoje. Na nossa vida, sempre nós temos alguém que nos cuide. E sempre estamos em busca de cuidadores, né? Os bebês têm suas mães, seus pais. Quando a gente fica doente, tem médicos, tem enfermeiros. A gente busca pessoas para nos cuidarem da nossa ansiedade, dos nossos problemas. A gente busca pessoas para nos ajudarem a prosperar na vida, a ter mais conhecimento. Então, sempre a gente busca alguém que nos cuide. E quem foi o maior cuidador da história? Quem que foi que mais cuidou pessoas e até hoje cuida? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pessoa que cuidava de enfermos, cuidava de pessoas desabrigadas, excluídos e principalmente pecadores. Jesus gostava muito de se achegar a pessoas pecadoras. E nós vamos tratar hoje sobre a história de um pecador que se converteu. A história de Zaqueu, uma história muito conhecida, mas que nos traz desafios muito grandes para entender um pouquinho da vida de Zaqueu e como houve essa virada de chave na vida dele. A vida de Zaqueu era cercada de problemas. Zaqueu, por mais que ele fosse uma pessoa rica, ele criou para ele mesmo grandes problemas, grandes desafios. Problemas que o impediam de ter uma vida plena, uma vida de paz, uma vida digna e uma vida de comunhão com as outras pessoas. E esse texto nos ajuda também a entendermos um pouco de como lutar contra a autossabotagem. O que é autossabotagem? É quando de forma consciente ou inconsciente, nós criamos obstáculos e barreiras que impedem que façamos o que precisa ser feito, ou em alcançar nossos objetivos. Eu vou repetir. Autossabotagem é quando de forma consciente ou inconsciente, nós criamos obstáculos e barreiras na nossa vida que impedem que façamos o que precisa ser feito ou em alcançar os nossos objetivos. Ela está muito ligada a uma forma de pensar negativa. E esse pensamento é algo que geralmente foi criado por crenças erradas ou de forma cultural. Zaqueu era uma pessoa que se autossabotava, e isso o impedia de ter uma virada na sua vida para algo melhor. Nós nos contaminamos com conjuntos de crenças equivocadas que nos fazem mal, nos fazem muito mal. E como que isso é quebrado em nossa vida? Como é que nós podemos vencer esse conjunto de crenças erradas? Com a verdade. A verdade que é a vontade de Deus para nós. Nós devemos aproveitar e valorizar cada momento que nós temos de oportunidade em se conectar com Deus. Zaqueu aproveitou essa oportunidade. Zaqueu recepcionou Jesus na sua casa e modificou a sua vida. Eu convido vocês a abrir o texto de Lucas 19, dos versículos 1 a 10. Lucas 19, do 1 ao 10. A palavra diz: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo.
Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Vamos entender um pouquinho o que esse texto nos diz. Diz que Jesus iria passar por Jericó, e que Zaqueu descobriu, então, que Jesus iria passar e resolveu ir ao encontro de Jesus. Zaqueu era o chefe dos publicanos. O que isso quer dizer? Eram os cobradores de impostos. Na época, o Império Romano, ele tinha os seus cobradores de impostos. Isso era em cidades, distritos ou vilarejos, nomeavam pessoas e que, perante o povo, esses cobradores de impostos eram corruptos e malfeitores, porque exigiam o imposto de forma cruel, de forma agressiva. E o Zaqueu era o chefe dessa turma. Então, se o cobrador de imposto já era odiado, então imagine o chefe dos cobradores. E o texto diz que Zaqueu era muito rico. Mas a gente entende que Zaqueu passava por grandes aflições na sua mente também. Muitas inquietações que fizeram com que ele buscasse conhecer aquele Cristo que estava revolucionando o mundo e que certamente chegou essa informação a Jericó. Jericó era uma cidade muito próspera, grande para a época, e atraiu uma multidão gigante para ver Jesus. Então Zaqueu vem correndo, vê aquela multidão, né? Zaqueu era baixinho e quem é baixinho deve entender que você enxergar na frente dos outros é difícil, né? Hoje a nossa igreja tem degraus, né? Mas quem participava na igreja lá de cima, quando era reto, quem sentava atrás do Adilto e do Fábio não enxergava, não enxergava o culto, tinha que ficar, né, desviando para procurar enxergar o que estava na frente. E assim era o Zaqueu, não conseguia. Então o que ele fez? Ele corre, enxerga uma figueira brava e sobe. Então ele consegue ver Jesus. E Jesus vem e, para grande surpresa de Zaqueu, olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desça daí, que hoje eu vou para a tua casa. Imagina o susto que Zaqueu tomou, né? De repente um cara que não tinha amigos, não tinha, né, contato com as pessoas, chega Zaqueu, Jesus vem e diz: eu quero ficar na tua casa. Tanto que gerou, né, as pessoas ficaram indignadas. Como Jesus vai na casa desse pecador, né? Dessa pessoa tão odiada pelos outros. Mas era assim que Jesus agia. E ele foi. Mas quando as pessoas resolvem buscar a Jesus, os obstáculos começam a surgir. E os obstáculos são enormes, né? Nós conhecemos várias pessoas que já tentaram se aproximar de Jesus, já tentaram buscar a Jesus, mas foram constrangidas, foram ridicularizadas, foram oprimidas por pessoas até de dentro da sua própria casa, para desistir, para não continuar essa busca por Jesus. Muitos amigos também começam a caçoar, começam a impedir, e cria-se obstáculos então
que fazem as pessoas desistir. Zaqueu tinha esses obstáculos também, e a gente precisa entender o que poderia autossabotar Zaqueu naquele momento. Que tipos de autossabotagem ocorrem na nossa vida? Vamos ver os obstáculos na vida de Zaqueu, que também pode estar presente na nossa mente e no nosso coração. Primeiro ponto, autossuficiência. Não preciso de ninguém, não preciso de ajuda. Digo para mim mesmo que não preciso de Jesus, que com as minhas forças eu consigo vencer na vida. Meu dinheiro é capaz de resolver qualquer parada, tenho poder e influência que pode me trazer segurança. Os estudiosos dizem que esse é o antropocentrismo, quando você coloca o homem no centro de tudo na sua vida. Quando o homem é o que resolve tudo, diferença do teocentrismo, aquilo que Deus está na frente, Deus é prioridade em tudo. E lê do engano de quem pensa que o homem pode resolver tudo na vida. Todos nós precisamos de ajuda. Nós não somos feitos para viver sozinhos, e essa pandemia nos trouxe muito bem esse entendimento. A Bíblia fala que nós somos dependentes de Deus e que a sua palavra foi nos dada para ser útil ao ensino, à repreensão, à correção e à educação. Isso está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Em Provérbios 3, 5 e 6, diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe dará o caminho certo. Nós estamos tomando tempo na nossa vida para deixar Deus na frente? As cabeçadas que damos na vida têm a ver com essa autossuficiência. Queremos resolver as coisas na nossa força e na nossa inteligência. Quando viramos as costas para Deus, podemos andar algum tempo, mas com certeza os problemas virão. Uma vida com Deus já não é fácil. Temos nossas lutas, nossas batalhas. Imagine uma vida sem Deus, sem o cuidado dEle. Jesus e seu Espírito querem ser nossos cuidadores. Ele quer cuidar de você, assim como cuidou de Zaqueu. Às vezes muitas pessoas acham que é um fardo, ou Deus está ocupado para resolver o meu problema. Isso é um grande engano. Deus está disposto a todos nós. Segundo ponto, não gostamos de prestar conta. Aqui é um negócio interessante. Não vou me submeter a ninguém. Prestar conta da minha vida. Não falo nem onde vou para minha esposa, ou meu esposo, ou para o meu patrão. E daí você quer que eu preste conta da minha vida para alguém dentro da comunidade? Nem pensar. Nasci desse jeito, assim que aprendi com a minha família, e vou morrer desse jeito, pensando dessa forma. Esses são pensamentos e conjuntos de crenças que nos fazem autossabotar. Nos fazem criar barreiras que nos impedem de melhorar de vida. Em Romanos 14, do 9 ao 11, fala sobre o senhorio de Deus sobre os vivos e mortos. E que cada um de nós, querendo ou não, prestará contas de si mesmo a Deus. Por mais que você não queira, você prestará contas um dia. Então, se nós vamos prestar contas, melhor começar o quanto antes, para ajustarmos a nossa vida. Zaqueu aproveitou essa oportunidade e confessou a Jesus o que estava fazendo de errado. E mais, decidiu restituir
o que havia extorquido. Decisão difícil, mas acertada. Outro ponto, nós temos medos e constrangimentos. O que a minha família, o que os meus amigos vão pensar se eu começar a ter um relacionamento com Cristo? Se eu começar a mudar de vida, o que eles vão achar disso? Pensamos até mesmo que teremos que abandonar tudo que fazemos, pois achamos que tudo é incompatível com uma vida cristã. E não é isso. O certo é que uma vida de equilíbrio é o que Jesus quer para nós. Nem tudo é conveniente, mas a vida com Jesus torna tudo mais fácil e agradável. E uma vida com Jesus traz felicidade. Zaqueu nos ensina que não devemos desistir, devemos enfrentar nossos obstáculos. Zaqueu era baixinho, teve que se virar para enxergar. Zaqueu era odiado pelas pessoas por causa da sua atividade. Mas mesmo assim ele insistiu. Ele foi no meio da multidão. Não teve medo e foi atrás e buscou ver Jesus. Zaqueu fez duas coisas que homens do Oriente não faziam. Para nós pode ser estranho, porque nós estamos numa cultura diferente. Na posição de Zaqueu, você não via um homem correr. Zaqueu correu. Também na posição de Zaqueu não se via um homem subir numa árvore. Zaqueu subiu numa árvore. O que seria algo diferente para a nossa cultura hoje? Assumir e participar numa célula ou um discipulado? Será que isso seria desafiador? Prestar conta da minha vida? Zaqueu também não ligou para a questão financeira, pois ele sabia que essa mudança de vida ia causar uma redução nas suas posses, por mais que poderia ser de forma momentânea, mas o texto fala que ele ia restituir o que ele havia roubado, e ele não se importou com isso. Ele enfrentou os medos e constrangimentos. E para a surpresa de Zaqueu, Jesus parou, olhou para ele e se importou com ele. Jesus chama Zaqueu pelo nome. Hoje os louvores foram muito nesse sentido, da importância de Jesus tem na história. Jesus comprou os nossos pecados. Em razão disso, nós estamos habilitados a ter um relacionamento direto com Deus, se nós reconhecermos Ele como Senhor e Salvador, e nos arrependermos daquilo que estamos fazendo errado. Em razão desse cuidado que Jesus teve conosco, nós podemos ter essa proximidade, assim como Zaqueu teve. Zaqueu desceu da árvore, provavelmente assustado, e Jesus foi até a casa dele. Provavelmente eles tiveram um tempo de convívio. Provavelmente Jesus explicou coisas do reino, explicou sobre a vida dele, o que ele poderia mudar, e o que uma conversão de vida, uma metamorfose de vida, uma transformação na vida dele, traria para ele e para a descendência dele. Zaqueu se converteu naquele período em que esteve com Jesus. Teve uma mudança de vida. O texto mostra que Zaqueu quer fazer um acerto de contas com seu passado. Nos parece muito simples, né? Nós nos arrependermos daquilo que fizemos de errado. Mas restituir aquilo que nós roubamos, consertar aquilo que nós estragamos, ou pedir perdão para aquele que nós magoamos, isso também é muito difícil. E quando a gente sente essa vontade de consertar ou de restituir, isso é algo fantástico.
Zaqueu tem essa experiência do constrangimento, do arrependimento, do perdão e da reconciliação. São momentos que ele passa com Jesus que são importantes e nos trazem exemplo disso. Porque para nós termos um relacionamento próximo com Jesus, nós precisamos ter esses 4 pontos: arrependimento, primeiro constrangimento, arrependimento, perdão e reconciliação. E num segundo momento, programado, porque ele teria que programar, visitar as pessoas, restituir aquilo que ele furtou, aquilo que ele cobrou de forma errada. É isso que Jesus quer fazer conosco, uma ressignificação de nossa vida. Jesus quer ressignificar o nosso ser, algo novo, algo pode ser mudado em nossa vida. Assim como Jesus conhecia Zaqueu, ele também conhece você, e conhece o seu nome, e conhece as suas angústias, os seus medos, os seus problemas. Então a gente não precisa mais se auto-sabotar. Nós devemos lutar contra os nossos obstáculos, assim como Zaqueu enfrentou. Por mais que nós sejamos pecadores, e todos nós somos, a gente precisa buscar a Jesus para limpar a nossa vida. Isso tem a ver com ser valente, com ser perseverante, enfrentar as dificuldades. Um ponto importante também desse texto é a transformação da vida de Zaqueu. Ele teve uma virada de 180 graus em sua vida. Mas como isso acontece? Um ponto importante que às vezes nos parece simples, mas que tem tudo a ver com essa mudança, foi o fato de que Zaqueu quis ir ver Jesus. Ele quis ir buscar a Jesus, quis ir ao encontro de Jesus. Às vezes nós sentimos que nada muda na nossa vida, porque nós não queremos ir ao encontro do que precisa. Nós não lutamos e não enfrentamos os nossos obstáculos para ir saber mais sobre Jesus. Eu tenho um caso particular. Antes de eu ter essa conversão na minha vida, de entregar a minha vida a Cristo, eu fui convidado pela minha esposa e minha sogra a ir num culto da Igreja Batista, segunda Igreja Batista lá em Panambi. E para agradar, eu fui. E eu acredito que muitos de vocês já participaram de algum culto, empurrados, ou um amigo liga, insiste, e a gente vai, Mas a gente não quer ir, mas a gente vai. E o culto que eu cheguei lá, o pastor falou sobre dízimo e dinheiro do início ao fim do culto. E eu não queria ouvir aquilo. Então foi algo extremamente constrangedor para mim. Fiquei emburrado o culto inteiro, porque eu não queria ouvir algo sobre Jesus naquele momento. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu constrangido em algum culto, porque o seu coração não queria ouvir isso? Não queria ouvir aquilo que estava sendo falado? Eu contestava tudo que ele falava na minha mente. Tudo estava errado, porque eu não queria ouvir aquilo. Aí Jesus respeita. Jesus não arromba o nosso coração. Jesus não dá uma paulada na cabeça. Escuta isso aqui é para ti. Jesus é bondoso, é carinhoso, e Ele respeita a nossa opinião. No caso do texto aqui no verso 9, o texto diz que houve salvação naquela casa. Por quê? Porque Zaqueu estava aberto e querendo ouvir a palavra de Jesus, então se arrepende, se humilha, pede perdão e programa essa restituição.
Zaqueu teve atitude. Zaqueu quis ouvir o que estava sendo falado. Quis ouvir a Jesus. E outra coisa importante, a transformação da vida de Zaqueu altera o curso da sua família, que alterou na minha vida também. A proximidade com Jesus reflete na nossa descendência. A proximidade com Jesus reflete na sequência da nossa família. Então, se o seu filho não está legal, se o seu filho está dando problema, se você está preocupado com o seu filho, organize a sua vida primeiro, para isso refletir na sua descendência. Trate o seu passado. Jesus sabe qual a intenção de seu coração. Não adianta agir de um jeito diferente se o seu coração está inclinado para o outro lado. Jesus quer você por completo para que haja uma verdadeira conversão e salvação. Zaqueu andou em outra direção do que vinha praticando até então. Ele se arrependeu e mudou de vida. E a mensagem é essa: Jesus dá e é o caminho para uma verdadeira conversão. Eu quero finalizar essa mensagem, já chamar a equipe do louvor aqui à frente. Nós podemos afirmar que na vida de Zaqueu e o ingresso de Jesus na vida dele trouxe 4 coisas que com certeza vai trazer na sua vida. Primeira coisa, trouxe alegria. Mesmo que na tragédia, mesmo que num problema financeiro, mesmo que nas lutas do dia a dia, nós vivemos alegria com Cristo. Se você quiser saber um pouco mais sobre a alegria no caos, leia o livro de Filipenses, escrito por Paulo e Timóteo. Um livro que nos ajuda muito a entender a alegria no caos. Segundo ponto, trouxe quebrantamento para o coração de Zaqueu. Ele não era mais aquela pessoa maldosa, aquele cobrador contumaz, que exigia aquilo que as pessoas não tinham. Ele modifica o seu coração e pensa em ajudar essas pessoas devolvendo aquilo que ele roubou. Então há um transformar no seu coração, um quebrantamento. Terceiro ponto, mudança de direção. Buscou outros amigos, outras leituras, achou sua identidade, seu destino e o propósito de vida. Há uma mudança de direção, da onde olhar, o que dar prioridade. Isso aconteceu na vida dele. E quarto ponto, houve salvação. Quando Jesus fala que Zaqueu era filho de Abraão, ele estava querendo dizer que ele era filho de uma linhagem de homens de fé. Se você crê em Jesus, você tem a certeza que você faz parte dessa linhagem de homens firmes, de homens que se posicionam, de homens que não têm medo das circunstâncias, que defendem a bandeira de Cristo. Zaqueu estava certo da sua salvação. Que essa história inspire suas atitudes hoje no decorrer dessa semana. Não deixe passar mais que 2 dias para tomar uma atitude. Se você precisa conversar sobre isso com alguém, procure alguém da igreja, alguém da célula, busque um discipulado. Você já pensou se está se auto-sabotando? Você está impedindo que Jesus entre na sua vida? Você crê que pode acontecer na sua vida o mesmo que aconteceu com Zaqueu? Gostaria de convidar vocês a ficarem em pé para nós orarmos.
Senhor nosso Pai, nós estamos reunidos na Tua presença e Tua palavra é infalível, Pai. Tua palavra nos dá correção, nos dá ensino, nos mostra como devemos nos posicionar, Pai. Tua palavra é bondosa e nos ajuda a ter uma vida digna, uma vida de alegria, Pai. Obrigado por esse exemplo da vida de Zaqueu que nos inspire, Pai, a lutar contra os nossos obstáculos, a lutar contra nossos medos, nossos constrangimentos, a nossa autossuficiência de querer resolver tudo, Pai. Queremos entregar tudo a Ti, Pai. Tu é um Senhor que ajuda, um Senhor que cuida, e nós reconhecemos isso, Pai. Cuida de todos nós essa semana, cuida da nossa nação. Dependemos da Tua misericórdia, da Tua graça, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus.
Você pode tomar seu lugar por um momento só. Quero chamar o Teodoro aqui à frente também. Nós vamos fazer agora a confirmação na diretoria. Já vou me adiantando aqui, né? Os nomes que estão no informativo seu: o André Eduardo Oliveira como presidente, o vice Adilton dos Santos Gomes. Vocês querem só talvez se colocar em pé? O André, o Adilton, cadê você? O Adilton está aqui, ó, pequenininho. Primeiro tesoureiro, o Lori. Segundo tesoureiro, o Gil. Primeiro secretário, Fábio. E o segundo secretário, Cláudio. Cláudio, onde está você? Tá lá na porta, ok? E o Conselho Fiscal, então, o Jones, o Teodoro, o Wilson e o Márcio Rezende. Pode tomar seus lugares, diretoria futura. Boa noite, igreja. Então, antes de fazer a eleição, aprovar essa chapa, eu só ainda queria ler um parecer do Conselho Fiscal, que eles se reuniram e aprovaram as contas da comunidade, nesse biênio da nossa gestão. Ata de reunião do Conselho Fiscal. Aos 15 dias do mês de agosto de 2021, às 8h30, no escritório da Igreja Evangélica Comunidade Cristã de Luiz Eduardo Magalhães, localizada à rua 25 de julho, número 700, bairro Jardim Paraíso, na cidade de Luiz Eduardo. Reuniu-se a diretoria e o Conselho Fiscal, eleito para o período de setembro de 2019 a agosto de 2021. O presidente deu o início à reunião, saudou os presentes e passou a palavra ao tesoureiro, que explanou todo o período, demonstrando e entregando os balancetes financeiros e contábeis da gestão 19 a 21. Os conselheiros analisaram, aprovaram, sem ressalva, os documentos financeiro e contábil do biênio 2019 a 2021. A presente ata foi redigida. Não tendo mais nada a debater, foi encerrada a reunião às 9h30. Assinam a presente ata o presidente e os conselheiros fiscais. Eu, como presidente, os conselheiros Wilson Kublik, Márcio Luiz Rezende e Jonas Davi Correia. Então, ela foi aprovada, os conselheiros aprovaram, o Conselho Fiscal aprovou as contas dessa gestão que passou. Tá? Era isso aí. Então, como já foi anunciado, essa chapa, então a gente queria ver, aprovar, se todo mundo aprova, esses nomes que foi relatado aí pelo pastor. Então, vamos colocar em votação. Quem é a favor, levanta a mão. É isso aí, então está aprovada essa chapa. Eu quero agradecer também pela oportunidade que a gente teve aí de ficar na diretoria nesse biênio. Eu agradeço muito os companheiros da chapa, que a gente ajudaram, auxiliaram, discutimos muitas coisas, as opiniões que deram, e a gente fica muito satisfeito, e isso é um aprendizado para a gente aprendeu muito nesse período aí de 2 anos. Era isso aí, agradecemos também a comunidade por essa oportunidade. Então, acho que vamos passar para a posse, né? Eu acho que os que foram chamados podem participar aqui na frente, essa próxima diretoria, vem aqui para frente, que o pastor então vai fazer uma oração com eles da posse, tá? Obrigado aí. Ótimo, pode ir aqui à frente. A gente agradece a diretoria anterior também pelo excelente trabalho que foi feito. Lembrando que a nossa igreja ela funciona da seguinte forma: a questão espiritual então é conduzida por pastor, por supervisor, por líder de célula, né? E a questão administrativa então pela diretoria. Então a gente tem essa forma aí de governo da igreja,
para que a gente possa atender de fato todas as necessidades, né, que estão surgindo por aí. A gente pode se colocar em pé, né, orar por esses queridos, né, que eles sejam agraciados por Deus e inspirados por Deus também para fazerem uma ótima gestão, cuidando das necessidades administrativas, cuidando dos detalhes que não é fácil, né? São muitos detalhes que talvez o membro nem imagina, né, que precisam ser resolvidos. A gente agradece a Deus já de tantos anos a gente ter tido pessoas assim tão capazes para conduzir essa igreja nessa área financeira. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por essa equipe maravilhosa que se prontifica a continuar servindo ao Senhor, cada um na sua área, cada um com a sua habilidade, com o seu dom, com o seu talento. Te agradecemos porque temos pessoas que de fato se prontificam a te servir de todo o coração. E pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os inspire, que o Senhor conduza os passos em cada decisão, em cada debate, ou talvez em cada dúvida que esses queridos possam ter, para que eles sejam conduzidos pelo Senhor de fato, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, para toda boa obra. Tome conta dessas vidas, abençoe-os poderosamente, agracie-os e que eles possam trabalhar cada vez mais para glorificar o teu precioso santo nome. Nós os abençoamos em nome de Jesus. E Pai, nós também agradecemos a diretoria anterior, Pai, pelo seu serviço prestado, pela sua dedicação, pelo seu amor, Deus, pela forma como tem abençoado tantas vidas através da sua administração. Que eles sejam recompensados também pelo seu trabalho e possam continuar participando do reino com seus talentos e com as suas habilidades, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa igreja. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que a gente já pôde viver. E nós pedimos que o Senhor continue conduzindo, para que a gente possa não apenas avançar financeiramente ou na gestão, mas acima de tudo, que o nosso movimento glorifique o teu santo nome, que ainda muitas pessoas possam chegar a te conhecer, como o Senhor realmente é, experimentar a transformação de vida. Obrigado, Deus, por tudo, e pedimos a tua graça também por essa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém, uma ótima semana a todos. Deus abençoe o trabalho da diretoria aqui. Continuem orando por eles também. E os que ainda precisam assinar sua ficha de presença, o Aldair está lá no fundo, no balcão. Se você é membro, por favor, separe meio minuto para assinar ali, porque nós precisamos dessa lista de presença. Deus abençoe a todos.